Bom dia! Hoje nós daremos continuidade a Jeremias 48. No vídeo anterior, não foi possível terminar todo o capítulo, aonde nós vimos a resposta de Deus diante da idolatria e diante da maldade. Nós iniciamos a história de Moabe e aquilo que Deus trouxe para Moabe, não é? Eu diria que a geração Moabe foi gerada da filha mais velha de Ló, né? Isso ali, Deus lembra de Ló por causa da aliança que Deus ele tem com Abraão e você vê um Deus que eu e você servimos e adoramos, que ele lembra de pessoas que nós amamos e que é importante para nós. E ele salva a alma dessas pessoas da destruição, do fogo eterno, da condenação eterna. Ele não salvou a casa de Ló, ele não salvou os bens de Ló, mas ele salvou a vida de Ló. Porque isto que é importante é a vida. Mas claro que uma mente materialista, uma mente que tem essa estrutura, que ainda não transitou, não entende a importância da vida eterna, da vida que Jesus disponibiliza para aqueles que nele crê, para aqueles que reconhecem, que precisam de Jesus, que precisam de uma nova vida, que precisam conhecer uma vida que não conhece. O pecado, ele te deu uma vida, o pecado, ele te levou a um caminho e você está parado neste caminho. No caminho onde você realizou os desejos do seu coração, você seguiu os conselhos do seu coração carnal, do seu coração humano, mas profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, porque o Espírito Santo ministrava o meu coração, libera a palavra. Porque Eliseu liberou sobre a mulher de Sunem, né? Que não tinha filhos. E aconteceu aquilo que o profeta liberou. E foi assim que o Espírito Santo me disse. Libera sobre a vida deles aquilo que eles nem sabem que é bom para eles, mas que eles precisam. Então, o teu futuro será o desejo do teu coração. Um desejo para ter realmente uma vida boa, agradável e perfeita que só Deus pode te dar. Ele renovando os teus pensamentos. Ele transformando a tua realidade, a tua história, o teu cenário, a vida que não foi ensinada pelos teus antepassados e até a religião que foi ensinada pelos teus antepassados, mas que Jesus mesmo vai conversar com você, vai encontrar com você e vai te ensinar a verdade e a verdadeira religião, a verdadeira adoração que agrada o coração de Deus e que o Pai procura. Foi assim que Jesus falou e eu libero sobre a sua vida no nome de Jesus. E essa palavra, quando você menos esperar, vai acontecer. Porque nós acreditamos que sabemos o que é bom. Por isso que eu glorifico a Deus pelo crescimento gerado do Espírito Santo, pelo crescimento que eu tenho frutificado da presença de Deus, para eu nunca esquecer que sem a presença de Deus, os inimigos dominam, assim nos diz o Senhor, que a nossa carne não colabora, que a nossa carne ela nos engana, que a nossa carne nos põe em caminhos errantes, mas a presença de Deus nos conduz à vida eterna. Aleluia! Então, antes de entrarmos em Jeremias 48, e como nós vínhamos a falar, Deus lembra de Ló, Deus salva Ló e a sua família, mas alguém da parentela de Ló, a sua esposa, fica paralisada, olhando para trás, fica petrificada. Por quê? Porque se nós, nesse novo que Deus traz para a nossa vida, se nós ficarmos olhando para trás, para aquilo que foi destruído, para aquilo que Deus está destruindo,
para aquilo que o fogo está consumindo, nós ficamos paralisados emocionalmente. Nós ficamos paralisados na caminhada. Porque aquilo que foi destruído não voltará à vida, diz o Senhor. Deus quer o teu bem, tenha esse pensamento, essa estrutura na mente, que Deus, Ele só quer o teu bem, mesmo que você não esteja entendendo aquilo que Deus está destruindo. Está destruindo porque te aferiu mal, está destruindo porque era mal, está destruindo por quê? Porque você perderia o quê? A vida. Imagina se encontrar com Jesus e Ele dizer: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então agradeça pelos choros que a gente chora, mas não entende porquê, pelaquilo que Deus tira, mas Ele ainda não deu entendimento à nossa mente do porquê, mas que é para o nosso bem. Assim nos lembra o Senhor. Glória a Deus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus trará a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, para uma integridade de coração. Você vê que a religião, ela se expandiu. Hoje existem várias igrejas com várias placas de denominação. Mas o futuro é o cabeça Jesus Cristo. O cabeça Jesus Cristo. O cabeça Jesus Cristo, guiando as suas ovelhas. E aqueles que foram levantados por Ele, escolhidos por eles, com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade de cuidar da alma dessas pessoas, de trazer a alma dessas pessoas, essa alma ser restaurada, a sua origem, a sua identidade ser restaurada, o seu caráter ser restaurado, o seu emocional ser restaurado, porque estão prontas, a terra está pronta, a terra está em cinzas, a terra está triste, a terra, o coração está quebrado, está quebrantado, e estão prontos para receber novas vestes, e estão prontos para ser tirado de cima deles a cinza e receberem um manto de louvor, óleo de alegria. Eu sei que quando você vê um coração quebrado, quando você vê um coração quebrantado, quando você vê alguém choroso, ou quando você vê alguém chorosa, e a gente fica como seres humanos querendo ajudar, querendo ter o controle, querendo tirar aquela pessoa do sofrimento psíquico, mas saiba, um coração quebrantado está pronto para ser ensinado, porque já experimentou que a vida que buscou não levou a lugar algum. E a alma está gritando, a alma está sedenta pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus. A alma está sedenta pela água viva, a alma está cansada, está exausta, não quer mais aquele poço, não quer o poço dos antepassados, não quer o poço dos seus pais, não quer como a mulher a mulher samaritana diz para Jesus em João 4, ela diz: dai-me dessa água para nunca mais. Então ela queria um nunca mais. Ela queria nunca mais ir àquele poço. Ela queria nunca mais ter que ir àquele poço. Jesus promoveu confissão, Jesus promoveu confissão, Jesus promoveu libertação, Jesus promoveu entendimento para a mente daquela mulher. Jesus deu a ela uma nova vida. Jesus deu a ela coragem de testemunhar com a sua própria vida para anunciar o que o Filho de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, porque não é sobre Lilian, não é sobre você, mas sobre Jesus quando nos encontra, é sobre quando nós buscamos aos pés de Jesus, é sobre quando encontramos a luz e a
participou de todo ensinamento, por todo não, por todo sofrimento. Porque eu não sabia o que era bom para mim. Mas ele sabia, ele sempre soube. Aleluia, glória a Deus. Ele sempre soube. Então, se você não está entendendo, hoje eu tenho esse hábito, né? Eu sei que aquilo que Deus traz, Ele quer trazer um conhecimento para nós, de nós mesmos, da intenção dos nossos corações. E verdadeiramente, qual o propósito? Qual o propósito de eu continuar viva? Qual é o propósito de você continuar vivo? Vivermos para a glória de Deus. Jesus, as pessoas conheceram a Deus através da vida de Jesus, daquela obra que ele realizava, do fruto da presença de Deus, do poder de Deus, porque sobre Jesus estava o Espírito Santo de Deus. Então ele falava o que Deus queria, ele fazia o que Deus queria, e esse é o futuro da igreja, e esse é o meu futuro e o seu, em não termos mais uma vida carnal, uma vida que alegra e traz dopamina, mas uma vida que glorifica a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que anuncia Jesus, uma vida que anuncia Jesus, uma vida onde as pessoas veem Jesus. Então a tua alma não vai mais amar essa vida. A tua alma vai amar, vai suplicar, vai esperar e vai ficar na porta pela a vida eterna. A vida a qual aguardamos, a vida a qual ansiamos. E Deus preservará a tua fé. Eu oro em nome de Jesus, porque o diabo está tentando matar a nossa fé e ele tem investido com muita maldade, mas eu oro em nome de Jesus, para que a palavra que Jesus orou está sobre nós e está sobre a igreja, para que nos proteja do maligno, para que a incredulidade não entre em nossos corações, para que não venhamos dar ouvido à voz de Satanás, a voz que é mentirosa, a voz que quer roubar a fé em nós e nos fazer desfalecer e nos fazer desacreditar de que é possível o céu, de que é possível acessar Canaã. Assim nos diz o Senhor. Então, antes de entrarmos em Jeremias 48, leia comigo Números, capítulo 32, verso 11. Ai, Senhor. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Seguiram ao Senhor com integridade de coração. Jesus não vai ser injusto. No dia que estiverem diante deles, ou você tem uma vida que segue a Deus com integridade de coração, sem corrupção espiritual, sem imoralidade, sem roubar, sem mentir, sem se prostituir, sem enganar, sem adorar a outros deuses, com fé e não uma vida incrédula à palavra de Deus. Porque essas obras realizam o desejo do reino das trevas. É ele que mente, é ele que rouba. É ele que não aceitou a posição que Deus deu para ele. É ele que é insatisfeito, insubmisso. E aí você pode ver, identificar alguns desses sentimentos. Não vem de Deus. Descontentamento é o que nós vemos dele. Então Deus o criou, Deus o fez. E Deus deu a ele liberdade. E a liberdade dele ele escolher se revoltar contra Deus.
Ele escolheu não aceitar quem Deus o fez para ser. Ele queria mais. Ele queria mais. Eu estou esquecendo a palavrinha que cabia muito bem aqui nessa ministração, que é o que o Espírito Santo havia ministrado. Mas descontente com aquilo que Deus deu. Porque se nós não aceitamos a vontade de Deus nesse mundo, por que no céu seremos diferentes? Se nós não nos subordinamos a uma autoridade de, por exemplo, um médico que você vai e passa uma receita, se você não se submete a um governante, a um político, como você vai aceitar aquilo que Deus quer no céu? Se nesse mundo a gente se rebela e faz tudo do nosso jeito, a carne não pode mais nos dominar. Então eu entendi que quando eu me colocava debaixo da mão da minha senhora e me humilhava, eu estava me humilhando, não era Sara, eu estava me humilhando a Deus, porque eu estava sendo obediente à sua palavra, eu estava sendo submissa à sua palavra, eu estava sendo submissa à sua vontade, mesmo que a minha carne dissesse não, eu não quero, não, eu não aceito, mas eu, no poder de Deus, com a presença de Deus, subordinei ela à palavra. Ela não ia comandar a minha história. Quem ia comandar é a voz de Deus. Quem ia comandar é a voz de Deus. Até quando outras vozes vão comandar você? A voz da incredulidade, a voz da carne, a voz dos amigos, a voz da cultura. Porque este é o ano de buscar incessantemente. Porque Deus quer te dar uma estrutura na tua mente, uma estrutura psicológica, antes que o mal venha, diz o Senhor. Como iremos perseverar com fé quando o mal vem para destruir a maldade? O mal vem para destruir a maldade. O mal veio na minha família, não algo que eu mais amava, para destruir as obras mais. E eu precisei ficar com fé. Eu tinha uma estrutura que Deus foi quem me deu. Eu tenho que dar a glória para Ele, para que a minha fé não desfalecesse. E essa é a minha oração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que diante da maldade a nossa fé não venha desfalecer. Que diante dos nossos erros a nossa fé não venha desfalecer. Porque Jesus não desiste de nós. Você está limpo, eu estou limpa. E estamos na mão de Jesus. E a palavra e o desejo de Deus, que é que Ele nos ressuscite no último dia, vai se cumprir, diz o Senhor. 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 Aleluia, glória a Deus. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo fortaleça o teu espírito, reanime o teu espírito, ressuscite o teu espírito com a notícia boa, aleluia. Eu estou viva. Então aqueles que falam em nome do Senhor, alegrem-se. Se uma alma ouvir, se uma alma caminhar por mais um dia, se uma alma for livre do espírito do suicídio, se uma alma for livre do espírito da imoralidade, se uma alma for livre do espírito do roubo, glorifique a Deus, alegre-se a Deus. Está sendo perseguido, está sendo perseguida, porque Deus me preparou psicologicamente. Por quê? Porque está falando a verdade, porque está exercendo aquilo que Jesus mandou, então por isso estás sendo perseguido. Porque se fosses profeta de Baal, profeta da mentira, estaria tudo bem. Tudo bem até Deus intervir. Porque Deus não deixará as almas enganadas. Deus não deixará almas enganadas. Hoje, as pessoas as pessoas querem Deus. As pessoas querem Jesus. Mas também querem satisfazer o desejo da carne. Mas o nosso futuro é obedecer a palavra, é ser guiados pela palavra, é frutificar da presença de Deus e Deus manifestar o seu poder e a sua glória. A igreja será um lugar onde voltará a ficar na mente das pessoas, um lugar onde elas irão com seus corações quebrados, um lugar onde elas serão restauradas, um lugar aonde serão tiradas das ruínas. A sua alma será tirada das ruínas. O lugar
aonde será o único lugar onde elas pensarão: eu posso ser curada, o meu filho pode sair desse caminho, a minha família pode ser restaurada, pode sair das ruínas. As almas irão clamar o nome de Jesus Cristo. A medicina existe, mas ela não substitui a Deus. Os terapeutas existem, mas não substituem a Deus. O dinheiro existe, mas não substitui a Deus. Os bens materiais existem, mas não substitui a Deus. Os relacionamentos existem, mas não substitui a Deus. Os pastores existem, mas não substitui a Deus. Os profetas existem, mas não substitui a Deus. A sua presença, a sua confiança, e isso vai livrar você de ansiedade, de preocupação, se você entregar o controle ao Senhor e parar de ter uma vida que quer ter o controle e parar de buscar coisas para ter o controle, mas confiar na providência de Deus e se colocar no caminho que Ele abre para você, e se colocar no caminho da porta que Ele abre para você. Não existe ninguém que queira mais o teu bem do que o próprio Deus. E em nome de Jesus, se há sobre a tua vida algum profissional, algum pastor, alguma autoridade, algum profeta de Baal te ensinando a religião errada, levando a tua alma para a condenação, eu oro em nome de Jesus por livramento, para que tu não chegues diante de Jesus e tenha a surpresa de ir para o inferno. Então eu oro para que Jesus possa te encontrar nesse caminho e possa te ensinar a verdadeira religião. Eu não sei aonde você não pode entrar, você não pode entrar em Jerusalém, você também não pode... Deus também não aceita essa adoração misturada que adora a Deus e adora outros deuses. Porém, Jesus se encontra contigo no caminho. Assim te diz o Senhor, para te ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida eterna com Jesus, porque lá não vai entrar de qualquer maneira. Veja, a palavra de Deus diz que as pessoas estão se enganando. Elas estão se enganando na mente. Na mente. Elas acreditam que vão ter uma vida imoral, como diz a palavra, que vão ter uma vida, fala, né, dos imorais, dos homossexuais, dos mentirosos, dos incrédulos, dos ladrões. Eu não estou lembrando a palavra em si toda. Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Esse versículo fala de pessoas que não se arrependeram, porque uma pessoa que se arrepende abandona esses maus caminhos, esse comportamento e essas obras da carne e frutificam, né, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você frutifica, não é mais uma obra, é um fruto. E fruto tem processo, né? E o processo que nós já vimos aqui da fotossíntese para poder dar fruto, a luz solar ali nas folhas, e aí vai gerando os frutos. Então, fruto é um processo. E obra é coisa que nós fazemos das nossas mãos. Obra é coisa da carne. E fruto é coisa do Espírito Santo de Deus. Você frutifica da presença de Deus, do caráter de Deus. Porque se a presença de Deus está com você, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele tem paciência. Então você vai frutificar dessa presença. Isso são frutos do Espírito. Também tem os dons do Espírito. São, eu diria, os talentos, a inteligência, né? Que é a capacidade e a habilidade que o Espírito Santo de Deus te dá. Te dá a capacidade e a habilidade de ensinar, de curar, no nome de Jesus. Então, são dons do Espírito. Isso não é carnal, isso não é humano. Os frutos da presença de Deus. Porque se Deus está com você, você não vai frutificar a imoralidade. Você vai frutificar pureza, você vai frutificar santidade, separação. Você não consegue, hoje eu não consigo mais assistir filmes 2025. Tá difícil. Porque a maioria dos filmes 2025 para adulto tem uma linguagem muito
imoral, uma linguagem que só em ouvir o meu ouvido não consegue mais. Porque meu esposo gosta muito de filme. E eu já identifiquei isso, eu só tô assistindo filmes antigos. Nos últimos tempos, Deus tirou de mim o dorama, né? Naquela parte que os doramas mostram, que quando você tá passando por uma situação de estresse, de alguém que te abandonou, ou de algo que aconteceu e você não gostou e tá sofrendo, e que mostrava as pessoas bebendo, indo pra bar, se reunindo com os amigos. Isso é uma aprendizagem. Eu sempre passava essa parte, né? Essa parte. Eu gostava de doramas muito românticos, né? Enfim, mas Deus tirou, ele pediu. Como ele pediu a Moisés? Moisés, tire as sandálias. Porque Deus viu que Moisés estava se aproximando, mas ele não podia se aproximar com as sandálias, porque ele estava pisando em um lugar sagrado. Então tem coisas que Deus vai pedir para você tirar. Deus vai pedir para você tirar. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. E sandália carrega sujeira de onde a gente pisou, de onde a gente foi. Lembra muito isso, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, se você está com essas obras e ainda está vivo ou viva, Deus quer que você se arrependa desse caminho, abandone e tenha dele misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 em diante. Eu vou ler da parte do 7, a pedido do Espírito Santo, que fisgou aí a minha visão. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Isso é uma pergunta. Por que não preferem sofrer a injustiça? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, ou seja, na sua mente você se engana. Na sua mentalidade você se engana. E existem religiões hoje de Satanás que estão enganando você. Estão dizendo que você vai herdar o reino de Deus com essas práticas. Porque aqui é provado. Não se deixe enganar. Então tem imorais que estão pensando que vão entrar no céu? Tem imorais que estão pensando. Porque existem religiões carnais de Satanás, que o diabo sabe que você quer Jesus, mas ele quer te manter dentro dessas práticas, para você ouvir de Jesus: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Preste atenção. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, na presença de Deus. Então você não vê religiões que tem deuses de pau, deuses de pedras, deuses de ouro, João, Maria, ou seja, constituíram essas pessoas como intercessores, como eu posso clamar e Deus vai me ouvir. Sabe que o diabo tem poder. Sabe que o diabo também pode te dar as coisas. Porque ele quer manter você nessa idolatria. E Deus está trazendo essa palavra de exortação.
Porque Jesus, ele testifica: ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é que nos reconcilia para com Deus. É o sacrifício dele, é ele na cruz. Maria, João, Pedro, Paulo, todos eles não são deuses. As pessoas, quando viram a obra que Paulo estava a realizar e que a serpente o picou e ele não morreu, trazendo uma linguagem para eu e você entender, já queriam fazer dele um Deus, mas ele não é. Ele é um humano com a presença de Deus, com o poder de Deus. Por isso que somos atraídos. Porque a presença de Deus é atraente. Deus, ele é poderoso. Os dons do Espírito de Deus, os dons de Deus, da presença de Deus. O dom de ensinar, o dom de curar, o dom de fazer maravilhas, milagres. Mas, naquele dia, alguns dizem, mas eu profetizei no teu nome. Jesus vai falar. Mas o que Deus quer? Veja. Afaste-se de mim. Quem é esse que Jesus vai dizer? Vocês que praticam. Deus quer teu mal? Quer não. Se Deus quisesse teu mal e o meu mal, ele já teria nos matado. Mas ele está nos dando os tempos de abandonar os maus caminhos. Veja, lá em Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Eu vou ler do 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem faz a vontade de Deus. E você acha que alguém que faz a vontade de Deus faz aquilo que é mal? Aleluia, glória a Deus. Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Porque o nome de Jesus é poderoso, está acima de todo o nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, essas pessoas tinham dons. Essas pessoas, no nome de Jesus, faziam coisas acontecerem. Essas pessoas estão dentro da igreja, mas a vida diária, a vida delas é uma vida mal. Elas não frutificam da presença de Deus. Elas permanecem com obras carnais, porque a carne não faz o que é bom para Deus. Só a sua presença, só o seu Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz para que eu e você não venha nos gloriar. Frutos do Espírito, frutos do processo, frutos que o Espírito Santo de Deus está a realizar em nós, como realizou no ventre de Maria. Maria não gerou Jesus de uma forma humana. Maria não gerou Jesus da carne. José e Maria não foi eles que geraram Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. E Lilian, e o que o Pai diz lá em Jeremias 26:3. Jeremias 26:3.
o que Deus quer de verdade. Enquanto o mal não acontece, o mal não vem, enquanto temos esse tempo que Ele tem dado de arrependimento, Jeremias 26:3, Deus, Ele não quer o teu mal. Mas você pode estar sendo ensinado, doutrinado por uma religião que é mal e que fará você perder o céu. Tá enganando você. Ou você acha que o diabo não pode criar uma religião? Sabendo que nós queremos Jesus. Clamamos por Jesus. Mas eu profetizo sobre a tua vida que tu irás ter discernimento e entendimento na tua mente. E irás abandonar os maus caminhos que não agradam o Senhor. E que o plano de Deus de salvar a tua alma é o que vai prevalecer na tua história, na tua família, na tua geração. Assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Então, sim, Jeremias 26:3. Jeremias está falando, né? Vou ler do 2. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá, que venha adorar no templo do Senhor, que venha adorar no templo do Senhor. Diga-lhes, tudo que eu lhe ordenar, não omita uma só palavra. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Tá vendo a questão individual? E cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Por causa do mal que eles têm praticado. Por causa do mal que eles têm praticado. Aí a palavra de Deus continua. Diga-lhes assim. Diga-lhes. Assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, as palavras de Deus, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Deus, Ele nos ama, mas Ele não é indiferente à maldade. Então você entregou a vida para Cristo, mas tem uma vida imoral, pratica a maldade. E Deus nos mostra isso na palavra. Que Ele permitiu que Judá fosse invadida, que o templo em Jerusalém fosse destruído. Então, Deus, Ele destrói sim. Deus, Ele dá, mas Ele tira sim. Não se engana. Ele ama você. Mas Ele não está conivente com a maldade que o seu povo tem praticado. Assim nos diz o Senhor. Então, a palavra de Deus diz, continuando lá em Números, capítulo 32, agora o verso 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e Ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos. Até que passou toda a geração daqueles que tinha desagradado com seu mau procedimento. Então, por que eles não acessaram Canaã? Mau procedimento, mal conduta, mau comportamento. E Jesus diz, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, se afastem de mim, vocês que praticam o mal. Então, e quem ia entrar? Quem tinha um coração íntegro, um coração sem corrupção, um coração limpo. Assim nos lembra o Senhor. Então, para nós podermos dar continuidade à palavra que o Espírito Santo ministrou no vídeo anterior, em Jeremias 48, vamos ver o que Deus faz. Então, Deus, a destruição das cidades de Moabe.
Então Moab era um país fértil, era um país bom na agrícola. Então era um país bem economicamente, bem em estatura, estava caminhando, mas nesse país existia maldade, idolatria, hostilidade para com o povo de Deus, zombaria para com o povo de Deus. Alguém tem zombado de você? Irmão, e nem eu e você zombar daqueles que Deus tem trazido a sua mão poderosa. Não zombe. Porque Deus vê os zombadores. Deus vê quem vê você ali. Você tá na cruz, tá passando por um momento de vergonha, um momento de humilhação. E aí zombam de você. E aí riem de você. Mas Deus, Ele vai tratar com esses. Então, a palavra de Deus continua em Jeremias 48, verso 11. Ouça o vídeo anterior para poder continuar nessa palavra. Ouça as palavras de Deus, porque só vai fazer o bem para você. Vamos ver. Eu vou até baixar aqui o som. Esse som realmente é o Senhor que quer que eu coloque esse fundo musical. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Quem convence as pessoas, irmãos, é o Espírito Santo. Eu e você falamos a verdade. Eu e você falamos a verdade, mesmo que elas não queiram ouvir. Aleluia! O Senhor Deus disse: aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, continua a falar conosco, continua a ministrar os nossos corações e destrói todos os enganos na nossa mente. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como um vinho guardado, que nunca foi agitado nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. Então, Moabe é como um vinho guardado, que nunca foi agitado nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia, já está em movimento, já está em ação. É uma palavra que se manifesta no físico. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com seu Deus, Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Olha o pensamento. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Nós, seres humanos, podemos ter pensamentos elevados. Nós, seres humanos, podemos ter pensamentos de autossuficiência. Por isso que eu sempre me coloco no meu lugar de humana. E digo para mim mesmo. E lembro a mim mesmo da presença de Deus, do poder de Deus. E sem essa presença, os inimigos dominam. E sem essa presença, Babilônia invade. Não venhamos negligenciar a maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus conosco. A maravilhosa proteção do próprio Deus. Porque se Deus tirar a sua proteção, o diabo ele toca
Então, Moabe e as suas cidades serão destruídos e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu o rei quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando e a sua destruição virá logo, diz o Senhor. Tenham pena de Moabe. Vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama, digam, o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Preste atenção no que Deus está dizendo. Digam, o seu grande poder acabou, se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. O seu poder acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibon, que desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroê, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Porque quando Deus autoriza dar a permissividade para a Babilônia invadir, cercou Judá, destruiu o templo em Jerusalém. E Moabe, que zombou, que riu, agora chegou a vez dele. Você vai ver que Deus vai falar que ele zombou. Eles vão responder: o país de Moabe caiu, chorem por ele, pois está destruído. Anuncie pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, Kiriataim, Bet-Gamul, Bet-Meão, Kirieote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. Todas as cidades, de longe ou de perto, do país Moabe, foram condenadas. Todas as cidades, de longe ou de perto, do país Moabe, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado. O poder de Moabe foi esmagado. E a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. A humilhação de Moabe. E o Senhor continuou. Porque o orgulho do povo de Moabe será humilhado pelo Senhor, o Todo-Poderoso. Então você vê que a destruição da cidade de Moabe viria como uma surpresa, pois aquele povo nunca havia sido levado como prisioneiro para fora do seu país. No início do capítulo, nós vemos o julgamento de Deus a respeito de Moabe, que também aparece em outras ministrações da palavra de Deus. Então a palavra de Deus agora é sobre a humilhação de Moabe, sobre o orgulho. E o Senhor continuou: faça com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim. Faça com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim. O Senhor Deus se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões.
Vocês que vivem em Moabe, abandone as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Quiéres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazé, cidade de Sibma. Você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jazé. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. Os inimigos acabaram com suas plantas de cereais e de uvas. Os inimigos acabaram com suas plantações de cereais e de uvas. Deus está dando a autorização para a Babilônia invadir Moabe, para a Babilônia devastar Moabe, para a Babilônia pegar o povo que nunca saiu do seu país, agora serem levados cativos. Eles zombaram de Israel e agora estão vivendo as mesmas palavras que Israel. Então, a palavra de Deus continua. A felicidade e a alegria desaparecerão das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. Orgulho, soberba, zombaria contra o povo de Deus. E agora Deus fazendo uma intervenção, deixando o país arrasado, desolado, as cidades. Só um minuto. A palavra de Deus continua. O povo das cidades de Esbom e Elel grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza, pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oronaim e Nova Eglate. O próprio riacho Nirim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Veja, o próprio Deus. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quem ia parar? Deus. Por isso o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Quiéres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo que tinham acabou. Tudo que tinham acabou. Tudo que tinham acabou. Tudo que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Deus está dizendo, eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem! A desgraça caiu sobre Moabe.
A desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e em todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Tá vendo que Deus arrasa, deixa desolado? Deus, ele é poderoso e ele não é indiferente à injustiça. E quando chega o tempo dele agir, mas Deus não quer a desgraça. Deus quer arrependimento. Deus quer abandono de maus caminhos, abandono das maus práticas. Assim nos diz o Senhor. Mas Deus está dizendo: eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem: a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, Senhor, estou falando. E aí a palavra de Deus diz que Moabe não poderá escapar, porque ele se revoltou contra o Senhor. Mesmo assim, no futuro haverá esperança. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Hesbom. Mas Hesbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe. Coitado do povo de Moabe. O povo que adora o Deus Quemos foi destruído. O povo que adora o Deus Quemos foi destruído. E os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei com que Moabe volte a ser como era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Esta é as palavras de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.